Pessoal, o vídeo de hoje é sobre cadastro de ambientes de trabalho no e-social. Acontece que muita gente tem tido dúvidas nas questões dos cadastros dos ambientes de trabalho. Por que essas dúvidas surgem? Porque muitos programas de prevenção de riscos ambientais, programas de gerenciamento de riscos, programas de saúde e segurança como um todo, não estavam sendo realizados de forma a incluir a descrição dos ambientes nos moldes que o e-social veio cobrar. Era muito comum eu me dar de frente com alguns programas que não tinham descrições de ambientes, os programas tinham apenas o nome dos ambientes, né? Então alguma coisa mudou, a gente pode perceber, e as pessoas começam a ficar confusas. Aqui na tela, bora para cá, vou mostrar para vocês aqui, ó, esses são os eventos do e-social. Então aqui estão os eventos do e-social. Perceba que na ordem de lançamento, o ambiente de trabalho é o primeiro. Você precisa lançar um ambiente de trabalho antes de lançar qualquer empregado. Afinal de contas, os empregados estarão incluídos nesses ambientes de trabalho. E aí começamos a verificar as informações que você tem que incluir aqui para compreender esse evento como um todo. E a primeira coisa que esse evento deve ter é a identificação do ambiente a identificação desse ambiente, que são informações simples. Início e fim da validade do ambiente. Porque se você já prevê que esse ambiente tem uma data de término, você já pode colocar ela de forma antecipada. Senão, você vai cadastrar somente o início. Não tem dificuldade nisso. Eu sempre digo, pessoal, que você só vai compreender o e-social como um todo na hora que você tiver um software, tá? Outro dia eu recebi um post também, achei muito engraçado. Uma pessoa falou assim, se você der para um macaco R$50 e uma banana, ele vai preferir a banana do que os R$50, porque ele não sabe que você pode comprar muitas bananas com R$50. Eu acho que a ideia aqui é a mesma. Se você oferecer para alguém um curso completo de e-social ou um software, a pessoa acaba escolhendo um curso, porque ela acha que o curso vai resolver os problemas dela, mas na verdade o que vai resolver o problema dela é um software, porque ela tem que passar pelo software. Então daqui a pouquinho eu vou mostrar a tela do software, como que é feito esse lançamento, e espero que você já esteja pensando nisso, né? O melhor software, eu posso ou não ser considerado suspeito por você, é o e-social Brasil. Eu vou mostrar as vantagens dele aqui, que eu acredito que sejam muito, mas muito inteligentes e importantes. Bem, depois disso, é importante saber que a primeira coisa que a gente vai lançar é a descrição do ambiente. Eu vou aproximar e vou arredar aqui um pouquinho para o lado. Aqui do lado eu estou deixando, é o próprio documento, né, o manual do e-social, está aqui a fonte de todas as informações, evento SD60, né? Você tem que ter acesso a esse documento. Se não tiver acesso desse documento, pode deixar na descrição aí que eu vou apontar para as pessoas que não conseguirem, que não têm esse documento, onde que pode ser possível baixar ele, ok? Mas uma dica que eu vou dar aqui agora, antes de mais nada, como cadastrar um ambiente, Rodrigo? Eu recebo muitos, mas muitos contatos de pessoas me perguntando isso. Rodrigo, como é que eu vou cadastrar um ambiente? O que eu coloco nesse ambiente? Bem, eu tenho uma dica para dar, assim, uma coisa que eu já vinha fazendo antes do e-social e acho que é super válido agora, que é uma metodologia na minha mente, assim, de como fazer. Eu começo a olhar o ambiente pelo teto, depois eu passo pelas paredes, depois eu passo para o piso, depois eu passo para os grandes equipamentos ou móveis, depois para os menores equipamentos ou móveis e vou diminuindo até eu esgotar as possibilidades de cadastro do ambiente, sem cair na tentação de falar das atividades do ambiente, que é um problema também. Muitas pessoas, na hora de descrever o ambiente, começam a descrever as atividades que estão acontecendo ali, e isso não é um ambiente. Mas como é que funciona essa metodologia, Rodrigo? Bem, vou dar um exemplo. Se eu começasse a cadastrar esse ambiente pelo teto, olha o que eu ia colocar. Eu ia colocar ali, ó, o teto é de alvenaria, ele conta com iluminação de LED, a iluminação é distribuída por todo o ambiente de forma uniforme, parece ter sido projetado para que as pessoas tenham condições adequadas de iluminação diante do pós-trabalho dela. E o teto é basicamente isso que eu poderia colocar. Eu poderia ainda focar, dependendo da atividade, nas questões térmicas, né? Eu sempre poderia verificar isso, questão de iluminação e questão de temperatura, né? Mas aqui eu acho que eu fecharia assim. Depois eu passaria para as paredes. Na hora que eu passasse para as paredes, eu poderia colocar da seguinte forma. As paredes desse ambiente são compostas de paredes de alvenaria. Algumas das paredes estão lotadas por armários. Duas das paredes do ambiente é de vidro blindex. Consta na parede aparelhos de ar-condicionado para ventilação artificial. Ainda assim, existem no ambiente janelas, tá atrás da câmera aqui, existem no ambiente janelas e persianas para controle da iluminação. E assim eu iria passando por cada uma das paredes, tentando descrever com máximo de rigor de detalhes a ideia das paredes. Teto, parede, piso. Quando eu chegasse no piso, eu iria me preocupar muito se tem alguma questão da mobilidade das pessoas e também se existe algum problema de o piso ser escorregadio. Aqui, o piso, ele é desse material madeirado, o nome é Paviflex, né? Eu vou colocar
que o piso do ambiente é de Paviflex, não contém nenhum tipo de desnível e o piso do ambiente não aparenta ser escorregadio. É uma boa descrição para o piso. Ainda assim, os locais de movimentação das pessoas estão claramente definidos. Pronto, falei bem de teto, parede e piso. Claro que aqui eu estou fazendo a minha mente aqui agora e na hora que eu estivesse escrevendo eu ia colocar mais organização no texto, mas basicamente é isso. Depois eu ia pensar nos móveis grandes. Se eu tivesse uma oficina, eu ia me preocupar com grandes equipamentos dessa oficina. Aqui, basicamente, no ambiente, podemos ver mobiliário administrativo, mesas para estação de trabalho, computadores nas mesmas estações, assim como cadeiras que foram escolhidas segundo a norma regulamentadora 17, ergonomia. Né? Claro que uma empresa de saúde e segurança tem que ter pensado nisso. Então, os móveis são projetados segundo a NR17 para esse ambiente. Mas eu falaria sobre as mesas, os computadores, as cadeiras, os armários também. Né? No ambiente consta armários para apoio às atividades administrativas e impressora para também apoio às atividades administrativas. Depois eu posso observar lá no fundo, tem alguns equipamentos de higiene ocupacional, poderia descrever aqueles que são mais estáticos, como os aparelhos de calibração que permanecem no ambiente o tempo todo. Então, falaria dos móveis do ambiente, começando pelos grandes, as mesas que são os maiores desse ambiente, depois indo para os menores, como vocês perceberam, impressoras, computadores e equipamentos. Basicamente, essa é a metodologia que eu uso. Pronto, voltando aqui para a tela, eu posso mostrar para vocês agora a forma mais simples de fazer isso, que é o E-Social Brasil. O E-Social Brasil resolve o problema para você na raiz. Se eu entrar aqui no perfil dos estabelecimentos dessa empresa teste que está aqui e clicar aqui em editar, eu vou para aquela linha de cadastro da empresa. O segundo item são os ambientes, né? Se essa empresa ela é uma empresa voltada para determinada atividade, conforme o seu KNAI, é assim que são todas do mundo, né? Quero dizer o seguinte, quando eu entrei na primeira tela aqui, eu defini o KNAI da empresa, né? Então essa empresa aqui, por exemplo, olha, educação profissional de nível técnico, educação profissional de nível tecnológico. É claro que esse aqui é apenas um exemplo do sistema que as meninas colocaram. E aí dentro desse ambiente, o sistema vai sugerir alguns ambientes que outros usuários já vinham cadastrando no sistema. E olha só, ele já vem com descrição. Então o próprio sistema do E-Social Brasil já traz algumas descrições padrões, né? Isso é muito interessante. Olha, o ambiente conta com iluminação, começando pelo teto. Todas as vezes que você adquire a plataforma do E-Social Brasil, você recebe um treinamento e a gente vai alinhando a nossa metodologia de trabalho. Então aqui já fala, o ambiente conta com iluminação de LED, distribuída e organizada de forma a não conter sombras em nenhuma das paredes do ambiente. O ambiente tem em média 20 metros quadrados, eu esqueci disso, é muito importante também na hora que falo das paredes, falar das dimensões do ambiente, 5x4, as paredes apresentam ter 8 metros de altura, 2 paredes. Pessoal, aí depois aqui vai falar do piso, né, vai seguir uma metodologia, mas percebe uma coisa, mesmo quando eu comecei a tentar explicar a minha metodologia, eu esqueci, olha que coisa, eu esqueci de falar uma coisa super importante, a dimensão do ambiente. Daí quando eu chego na plataforma do E-Social Brasil, ela me lembra disso. Percebe a ideia de ter um software colaborativo, quanto que é importante? A plataforma vai te ajudar aqui no cadastro do ambiente e vai te ajudar também a definir os riscos desse ambiente, vai te ajudar também a definir os EPIs, os exames, os treinamentos, ou seja, a plataforma é uma mãezona. Mas, Rodrigo, como que ela consegue essas informações? Colaborativamente. Outras pessoas que estão alimentando no Brasil inteiro a plataforma estão formando uma grande base de dados que é pública para os usuários da plataforma. Nesse sentido, quando você cadastra qualquer empresa, é muito provável que você vai ter super dicas de gente que foi treinada para fazer a adequação desse ambiente, ok? Bem, voltando aqui para a nossa apresentação, a próxima questão aqui é o local do ambiente de trabalho. Isso aqui também gera muita dúvida, né? Graças a Deus a gente já conseguiu vencer essas dúvidas com os usuários da plataforma, mas as pessoas que não usam a plataforma sempre ligam pedindo dicas aqui por causa do nosso serviço de apoio aqui na internet, né, de informação de conteúdo, então muita gente acaba ligando para cá para tirar dúvidas, e essa é uma dúvida que surge com frequência, não para os usuários da plataforma, que é o que eu coloco como estabelecimento do empregador, estabelecimento de terceiro, prestação de serviço, instalação de terceiro. Qual desses três, Rodrigo, eu vou colocar? Eu tenho dúvidas. O último manual do E-Social, ele foi muito didático nesse sentido. Olha, ele colocou aqui no item 11 dele exemplos, né, de que caso é qual caso, né? E aí eu vou dar um exemplo para vocês também aqui. O primeiro estabelecimento do empregador é o mais simples, né? Se eu estou cadastrando um ambiente e esse ambiente é da própria empresa, ou seja, se os funcionários desse ambiente são os funcionários da própria empresa, esse ambiente é próprio, né? Seu ambiente está lá cadastrado. Não importando se pessoas de terceiros, outros terceiros,
prestam serviço nesse ambiente, tá? Não confundam isso. Então vamos supor que eu contrato aqui na ProLife ou no E-Social Brasil, eu contrato aqui uma terceirizada. Bem, eu fazendo o PPRA para a ProLife, que é a empresa que cedia aqui, esse ambiente é próprio, né? Quando essa terceirizada for fazer o programa dela, aí ela vai pensar nas outras formas de fazer a descrição do ambiente que o empregado dela está vinculado. Então, ambiente próprio, ambiente da empresa. Agora, se o seu cliente ou se sua empresa presta serviço para uma outra empresa, aí a gente vai começar agora a definir quais das duas situações aqui que vai se enquadrar essa empresa. A primeira, estabelecimento de terceiros, e a segunda, prestação de serviço em ambiente terceiro. O próprio exemplo do social aqui agora ficou muito legal. Olha como é que ele coloca. A empresa X, prestadora de serviço de limpeza de terceiro, é contratada para fornecer trabalhadores. Ponto. Ou seja, quando que é, Rodrigo, estabelecimento de terceiro? É quando é terceirização. Ou seja, se você vai pegar o empregado seu e colocar ele em uma outra empresa, e dentro dessa outra empresa ele vai exercer uma atividade que tem vínculo com a atividade econômica da empresa. Se ele vai estar lá prestando alguma atividade, mesmo que seja uma atividade de apoio, mesmo que seja uma atividade administrativa, mesmo que não seja uma atividade que está no centro do negócio dela, mas qualquer atividade que você faça dentro de um terceiro que tenha algum vínculo com a atividade principal dele. Quando que isso não vai acontecer, Rodrigo? Vou dar um exemplo também agora, que é a prestação de serviços e instalação de serviços terceiros. Então, esse caso é um caso diferente. Antes de eu explicar esse caso, vou explicar a raiz dele. Talvez você entendendo a raiz dele, você nunca vai errar. A raiz do problema aqui é o governo saber como faturar, como cobrar dessas empresas, né? Como colocar ali mais encargo nessas empresas. Essa é a ideia do governo. Então, o governo está interessado em saber o seguinte: se você está numa empresa prestando serviço para ela com vínculo direto à atividade fim dela, ela vai tributar seus empregados, os encargos desses empregados vão ser segundo a atividade da empresa que está te contratando. Exemplo, se a ProLife aqui está prestando serviço para a Vale e está contribuindo com a atividade econômica dela, na hora de tributar ou gerar os encargos daqueles empregados, os cálculos vão ser feitos em cima da atividade da Vale e não da própria ProLife, que é consultoria e que vai ter, talvez, impostos menores por ter riscos menores vinculados às suas atividades. Quando que isso não acontece, Rodrigo? O exemplo do E-Social aqui é o exemplo de uma empresa que ela compra equipamentos na mão de outra empresa. Então ela comprou robôs, no exemplo do E-Social. Ela foi lá, comprou um robô e esse robô tem que ser instalado lá na empresa. Pensa bem, os empregados dessa empresa que vendeu o robô, eles têm que ir lá entregar. Eles podem ficar lá, às vezes, 30, 40, 50 dias. Eles estão montando aquele robô, mas não estão diretamente envolvidos com as atividades da empresa. Quando eles terminarem de montar aquele robô, eles entregaram um produto para a empresa. Isso pode acontecer também. Esse é o exemplo do social. Mas tem um exemplo muito curioso aqui também, na minha região, que é quando a Vale contrata montadoras mecânicas. Ou seja, a Vale quer fazer uma instalação mecânica. E aí, a Vale vai ter essas empresas, tipo Usiminas, Comal, enfim, empresas que fazem montagem mecânica. Essas empresas, geralmente, a Vale compra dela a instalação e depois que ela compra a instalação, eles vão lá fazer a montagem. Só que muitas das vezes a Vale empresta uma área dela, então essa área é da Vale, mas quem vai estar lá? A empresa vai montar uma oficina. Para quê? Para soldar as peças, para fazer uma pré-montagem. Então aqueles funcionários ainda estão prestando serviço para a própria empresa deles e não para a Vale. Então, nesse caso, prestação de serviço e instalação de terceiros. Espero que tenha compreendido, pessoal, com esses exemplos aí, ok? Bem, depois vai pedir aqui o tipo de inscrição, para saber se é um CNPJ, se é um CPF, quem que é o dono desse ambiente. Geralmente aqui é CNPJ e o próprio número, o número dessa inscrição. E por fim, vai pedir aqui o código de lotação. Aqui o software que você estiver usando tem que ter um vínculo com o contador. Porque o código de lotação, muitas das vezes, está sendo definido pelo contador no evento S1020, um evento que nem de longe parece coisas de saúde e segurança do trabalho. Então, o software que você está usando, de alguma forma, tem que comunicar com o software do contador. Fica sempre de olho nisso aí para a questão do código de lotação. O ideal é que os usuários de um sistema de saúde e segurança do trabalho nem preencham esses códigos. Apenas tenham uma comunicação adequada com o contador para ele dar continuidade nesse preenchimento. Pessoal, basicamente é isso que eu queria dizer sobre ambientes de trabalho. Isso aí, pessoal. Grande abraço e até a próxima.